Bem, vamos começar gerenciamento de projetos, tá? Aula 1, introdução ao gerenciamento de projetos. Tá? Tem os tópicos que vão ser abordados, introdução ao gerenciamento de projetos, conceitos básicos, que é o PMI, o Project Management Institute, o gerenciamento de projetos com base nas práticas do PMI, processos cronológicos do gerenciamento de projeto, áreas de conhecimento, os envolvidos no projeto, o contexto e os processos de gerenciamento e habilidades e competências do gerente de projetos. A primeira pergunta é o que é um projeto. Tá? É um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço ou resultado único. Isso implica em duas coisas. O projeto tem que ter início e fim, diferente de um processo que pode ser contínuo, e tem que produzir alguma coisa, tá? Tem que ter um produto envolvido, tá? Ou um resultado, ou um serviço, tá? Geralmente são esses os principais itens que são produzidos em projetos. Trabalho operacional, de uma outra forma, ou geralmente chamado de processo também, é um trabalho contínuo, tá? E geralmente não tem fim. Então, dentro de um negócio, né, você pode ter coisas que são sempre necessárias. Tá? Você está numa fábrica, você sempre tem que fabricar os produtos lá daquela fábrica. E aquilo vai enquanto aquele negócio existir. Tá? E a gestão desses itens, ou gestão de projetos, gestão de processos, são diferentes. Tá? Então, aqui nesse curso a gente vai ver projetos. Exemplos de projetos: desenvolvimento de um software, tipicamente tem início e fim, e produz um produto. Construção de um prédio, lançamento de um produto no mercado, execução de campanha de marketing, planejar, realizar uma viagem, tudo isso são projetos, exemplos que têm início, fim e produzem algum resultado único. E aí, conseguem encontrar mais projetos no cotidiano? Aposto que sim. Utilidade dos projetos para o negócio: eles são impulsionadores de mudança, tá? Então, além do trabalho operacional, quando a gente precisa fazer alguma mudança num negócio, e é uma mudança significativa, digamos assim, a gente executa um projeto que é um esforço temporário e que gera como produto a mudança. Então, exemplos aí: lançamento de um novo produto no mercado, cumprimento de um requisito legal e assim vai. Cria um valor para o negócio, o benefício é o resultado da execução desse projeto para as partes interessadas. Esse valor pode ser tangível, com ativos monetários, participação em mercado, ferramentas, ou intangíveis, como reconhecimento de marca, alinhamento estratégico, reputação, e assim vai. O gerenciamento do projeto é a aplicação aí dos conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir os seus requisitos. Isso é referência aí do PMI, né? O gerenciamento do projeto ele é sistemático, tá? Porque todo trabalho que a gente deseja realizar ou tenta realizar com uma certa qualidade, ele precisa ser sistemático para que a gente possa ter controle aí sobre essa qualidade. Tá? Então, existem processos de gerenciamento de projeto. Tá? Vamos encarar um processo como assim, é uma especificação muito ampla, mas como um conjunto de atividades ali que tem que ser realizadas. Tá? Então, assim, a gente tem alguns guias que te dão essas atividades que têm que ser realizadas para gerir um projeto. Tá? Os guias mais conhecidos são do PMI, o Prince2 e alguns métodos ágeis, como, por exemplo, o Scrum. Nesse curso, a gente não vai ver o Prince2, tá? Mas a gente vê a metodologia do PMI e vê o Scrum também. Tá? O que é o PMI e o que é a metodologia de gerenciamento do PMI? Tá? O PMI é o Project Management Institute, tá? Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 69, ou seja, já tem 50 anos, né? Não é pouca coisa. E ela define padrões para o gerenciamento de projetos. Tá? Existe a publicação mais famosa do PMI, que se chama PMBOK, tá? Que é o guia aí de processos de gerenciamento de projetos. Tá? E além desse guia, né, o PMI ele certifica os profissionais
em gestão de projetos. Eu, inclusive, sou certificado, que chamam de PMP, né? Project Management Professional, em cima desses guias. Tá? E ele ajuda a organizar também a comunidade de gestão de projetos em cima de capítulos, né? Os chapters, que são unidades locais do PMI que são distribuídas pelo mundo. Tá? Então, as principais cidades têm chapters aí do PMI. Então, aqui no Brasil, eu sei que Rio de Janeiro e São Paulo tem capítulos do PMI e provavelmente outras cidades também. Se você precisar de treinamento em gestão de projetos, o PMI também fornece. Tá? Esse curso aqui que a gente vai ver, boa parte dele é fundamentada na metodologia de gestão do PMI. Tá? A principal publicação é o PMBOK, Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, tá? Atualmente na 6ª edição. Tá? Um comentário assim, que é importante sobre a metodologia do PMI de gestão é que ela é adequada para projetos grandes, tá? Então, onde envolve aí 200 ou mais pessoas. Pô, mas olha só, no nosso curso aqui, a gente vai gerir um projeto que não é dessa escala, tá? Não tem 200 ou mais pessoas. Então, a gente vai tentar usar algumas coisas da metodologia do PMI, mas numa escala reduzida, para a gente poder absorver o conhecimento e conseguir aplicar ele na prática também. Para projetos menores, o mais normal é a gente encontrar a metodologia de gestão como o Scrum. Tá? Então, assim, a gente vai ver o Scrum também, vai absorver alguns pedaços do Scrum e vai mesclar isso com algumas coisas da metodologia do PMI para a gente poder dar um curso que cobre as duas disciplinas. Agora vamos falar um pouquinho dos componentes chaves aí do guia do PMBOK. Tá? Tem alguns conceitos que a gente vai ver nessa aula e depois a gente simplesmente vai falar desses conceitos, assumindo que os alunos sabem eles. Tá? Então, vou focar um pouquinho neles. O primeiro deles é ciclo de vida do projeto. Tá? É uma série de fases a qual o projeto passa do início ao término. Esse ciclo de vida, ele dá meio que o jeitão do projeto, tá? A organização das fases dele. Então, tem alguns aqui, vamos olhar como é que é a organização deles, só para a gente poder entender um pouquinho. Tá? Primeiro, ciclo de vida, preditivo. Tá? Escopo, prazo e custo definidos na fase inicial do ciclo de vida. Então, imagina aquele projeto que é projeto a gente chama de escopo fechado, que é o projeto onde você quer comprar, digamos, vamos fazer um desenvolvimento de um software, e você sabe exatamente qual o escopo que você vai fazer e quanto tempo eu tenho e quanto custo aquilo ali vai me custar. Tá? Então, essas 3 variáveis, elas são fixadas no início para poder seguir o andamento do projeto. Tá? A maior parte dos projetos de desenvolvimento de software não encaixa bem com esse modelo preditivo. Tá? Isso aqui, para você conseguir trabalhar bem com isso, teria que ser um projeto que não muda muito. E projeto de desenvolvimento de software geralmente muda bastante. Tá? Então, encara assim, um projeto preditivo, digamos que encaixa melhor com a construção de um prédio ou uma construção de uma casa. Tá? Onde você estabelece ali no início qual é a planta e você vai executar aquilo ali e não pode mudar, tá? Tem que ser aquilo ali mesmo. Tá? Encaixa mais com esse escopo preditivo. Além desse ciclo de vida preditivo, a gente tem outros, né? Tem o interativo, onde a gente tem o escopo definido no início, prazo e custo são revistos com o andamento do projeto. Então, beleza, eu sei qual é o escopo todo, tá? Mas eu vou refinando o prazo e o custo conforme eu vou detalhando esse escopo. Tá? Projetos de desenvolvimento de software encaixam bem com um ciclo de vida interativo e com alguns outros aqui juntos. Tá?
Então, esse aqui é o interativo, né? Escopo no início, prazo e custo são revistos durante o andamento. Como é que é essa revisão aqui? Essa revisão normalmente não é, assim, de qualquer forma, tá? Existem etapas de revisão previstas. Então, digamos, eu vou fazer a cada mês do projeto uma revisão. Eu vou fazer quando acabar uma determinada fase a revisão. Isso é combinado com antecedência, tá? Até para dar uma previsibilidade melhor no como é que o projeto vai andar. Agora, prazo e custos não são fixados no início, provavelmente porque a gente não consegue prever bem o prazo e o custo no início para determinados tipos de projeto. Tá? Por isso que a gente tem esse ciclo de vida. Tá? É só para assim, constar, né? A gente ainda não entrou em detalhes do que é escopo, mas eu acredito que vocês saibam por alto, né? Escopo é o que vai ser feito. Né? A gente pode encarar como os requisitos do projeto. Incremental. A entrega é produzida por uma série de interações que adicionam funcionalidades. Ou seja, eu não vou entregar tudo no final. Por exemplo, se eu estou construindo uma casa, cara, não faz muito sentido a gente entregar só um pedaço da casa. Tá? Mas se a gente está construindo um software, às vezes a gente entrega um pedaço do software. Tá? E faz sentido um conjunto de funcionalidades pequeno assim, ser entregue, digamos, de uma forma antecipada. Então, existe aqui a possibilidade de um ciclo de vida incremental. Tá? E, assim, a gente costuma combinar algumas coisas para fazer projeto. Né? Então, você pode ter a combinação de um ciclo de vida interativo e incremental. Ou seja, eu defino o escopo no início do projeto, vou fazendo as entregas aos pedaços, então, digamos, defino o escopo e defino prazo e custo para a próxima entrega. Pode ser uma entrega de, sei lá, um mês. E aí a entrega é produzida e aí depois, para as próximas entregas, o prazo e o custo são revistos. Tá? Então, isso aqui é possível dentro de um ciclo de vida, tá? Interativo e incremental. Além disso, existe um ciclo de vida chamado adaptativo, onde o escopo é detalhado e o escopo detalhado é definido antes do início da interação. Então, olha só, dá para combinar aqui esses três também, interativo, incremental e adaptativo. Tá? Então, onde a gente define o escopo total, quebra o escopo para um pedaço, detalhando ele, ou seja, de forma adaptativa, e aquele pedaço vai ser a entrega que vai ser produzida numa interação. E o prazo e o custo eles são definidos só para a entrega que vai ser feita. Tá? Isso é um modelo de ciclo de vida de projeto. Aí existem os híbridos, né? A combinação de preditivo e adaptativo. O que se sabe você faz preditivo e o que não sabe faz adaptativo. Então, você pode ter uma coisa que é bem fixa e você consegue estabelecer escopo, prazo e custo, e outras coisas você não consegue definir e você vai fazendo a cada interação. Tá? Então, isso é para dar uma esclarecida, né? A gente abrir um pouquinho a nossa mente aqui em relação a como é que são feitos os projetos, porque quando a gente imagina projeto, o que a gente tende a imaginar é o preditivo. Então, a gente define tudo de início e é aquilo ali, ponto e final. Tá? Mas isso não funciona bem por conta de mudanças dos projetos. Então, existem os outros ciclos de vida para a gente poder trabalhar melhor. Tá? Agora, mais conceitos aqui, né? Fase do projeto. Um conjunto de atividades de projetos relacionados de maneira lógica que culminam na conclusão de uma ou mais entregas. Tá? A gente vai ver que cada projeto costuma ter diversas fases. Tá? A gente vai dar uma estudada aqui em fases. Digamos assim, no mais clássico, se a gente olhar um desenvolvimento de software trabalhando com um ciclo de vida preditivo, um modelo que a gente chama de, por exemplo, cascata, uma fase poderia ser uma etapa ali de desenvolvimento. Desenvolvimento de requisitos, aquelas grandes fases de desenvolvimento de software, requisitos, análise, projeto, desenvolvimento, testes e essas coisas. Isso tudo poderiam ser fases, digamos, um escopo preditivo, trabalhando com um ciclo de vida preditivo. Tá? Revisão de uma fase. Quando a gente entrega uma fase, a gente faz a revisão dessa fase e
verifica se a gente vai seguir para a próxima fase ou não. Tá? Dentro da gestão aqui do projeto do PMI, digamos que a gente tem um outro modelo de fases aqui. Iniciação do projeto, a gente vai começar o projeto. Então, quando essa etapa é concluída, tá, é produzido um documento lá, digamos, termo de abertura do projeto, e aí os stakeholders podem decidir se vão iniciar aquele projeto ou não. Da mesma forma, numa fase de planejamento, você pode planejar todo um projeto e depois de fazer o planejamento do projeto, concluir que ele é inviável. E aí decidir cancelar aquele projeto no final da fase. Mas isso aqui é uma coisa bem organizada na metodologia do PMI, porque se você tiver a possibilidade de cancelar um projeto em qualquer momento, né, sem ser uma revisão de fase ou término de uma fase, isso envolve muito risco e deixa as pessoas meio inseguras. Tá? A qualquer momento o projeto pode ser cancelado. Na prática, isso acontece, mas se você for seguir a metodologia do PMI, ele vai te dizer que você deve esperar a revisão de fase para poder finalizar o projeto ou não, cancelar ou seguir com ele. Alguns elementos chaves ainda da metodologia do PMI ou do guia do PMBOK. Processo de gerenciamento de projeto. É uma série de atividades sistemáticas direcionadas para alcançar um resultado final de forma que haja relação a uma ou mais entradas a fim de criar uma ou mais saídas. A gente vai ver que o processo aqui é como se fosse não vou dizer que é um algoritmo, tá? Mas é como se fosse uma execução, digamos, de um programa. Onde você vai ter uma série de entradas, ferramentas, insumos e você tem uma saída. Isso é uma forma de organizar o conhecimento, uma forma de organizar as atividades que têm que ser realizadas para gerir um projeto. Se você for ler o PMBOK ele vai estar organizado em processos de gerenciamento de projetos. Tá? Se eu não me engano, são 52 processos de gerenciamento de projetos. E aí, esses projetos eles são agrupados por grupos de processo. Tá? Os processos de gerenciamento de projeto. Esses grupos lógicos, agrupamento lógico de ferramentas, de entradas, ferramentas técnicas e saídas de gerenciamento de um projeto. Esse grupo de processos, a gente tem aqui, quais são os grupos do PMI. Iniciação, iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar. Então, você tem processos dentro desses grupos para fazer coisas relacionadas com essas grandes fases aqui de gerenciamento de projeto. Iniciar um projeto. Tá? Planejar, a gente, logicamente, planejar antes de executar o projeto. Você tem a execução, monitoramento, controle e encerramento. Tá? Aqui tem um comentário. Grupos de processo não são fases exatamente, tá? Apesar de você conseguir organizar o seu projeto por grupos de processo, se você estiver trabalhando no modelo preditivo estilo cascata. Tá? Você tem aqui, além dos grupos de processo, vocês têm as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, segundo o guia lá da 6ª edição do PMBOK. Se você for ver outras edições do PMBOK, a quantidade de áreas de conhecimento ela varia, tá? Então, já foi 9, já foi 8, e atualmente a gente está com 10. Isso aqui, as áreas de conhecimento, elas só são formas de você organizar esses processos, tá? Segundo o conhecimento, tá? Relacionado com elas. Então, a gente tem aqui 10 áreas que são integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recurso, comunicações, risco, aquisições e partes interessadas. A gente vai estudar esses processos de gerenciamento de projetos. Geralmente, quando a gente se refere a um processo de gerenciamento de projetos, a gente tem o grupo de processo dele, a qual ele se refere, que está nesse slide anterior aqui, que é um desses, e a área de conhecimento, tá, dele. Isso tudo, se você organizar numa matriz, você vai ter uma matriz que dá 5
5 grupos de processo por 10 áreas de conhecimento. Então, ou seja, vai ter uma matriz ali com 50 células, onde cada célula pode ter mais de um processo de gerenciamento de projeto. Eu tenho nos slides aqui todos eles, tá? Não vou ficar lendo um por um, porque são muitos. Agora, dá para reparar que você tem células que têm mais de um e você tem células que não têm nenhum, tá? Então, assim, vale a pena dar uma olhadinha só para começar a se acostumar com isso. E durante o curso aí eu vou dar uma palhinha, vou falar um pouco de cada um deles e vou falar de todos eles, tá? Então, só mostrando para vocês, não vou ficar lendo cada um, tá? A gente vai ver tudo isso aqui. Tem alguns que são um pouquinho mais difíceis da gente executar aqui no curso. Por exemplo, a parte de aquisições, o ideal para a gente executar esses processos aqui de gerenciamento seria a gente ter efetivamente uma aquisição. Como é difícil a gente ficar simulando aquisições, a gente dá uma olhada por alto e não consegue efetivamente executar esses processos aqui. Mas todos os outros a gente consegue dar uma olhada de uma forma razoável. Beleza? Ó, só para a gente falar um pouquinho, né, do que são essas áreas de conhecimento. Integração é uma área de conhecimento geral que une todas as outras, tá? Escopo fala dos processos que vão definir o que vai ser feito no projeto. Cronograma, que em outras versões do PMBOK já foi chamado de tempo, tá? Então, o cronograma ele vai falar de todas as questões temporais envolvidas no projeto. Custo, vamos falar de recursos financeiros, dinheiro envolvido no projeto, como calcular, como controlar, esse tipo de coisa. Qualidade, falar de o que está previsto, ou como é que você planejou e executou atividades de controle e garantia de qualidade. Recursos, que não é só recursos humanos, mas também recursos materiais no projeto, o que vai precisar de recursos para executar o projeto. Comunicações, toda a gestão envolvendo as comunicações das pessoas do projeto. Riscos, quais são os riscos e oportunidades e como é que a gente trabalha com riscos e oportunidades no projeto. Aquisições, que são as compras. Esse fica um pouquinho difícil da gente ver na prática, mas na teoria a gente vai ver. E partes interessadas, que são os stakeholders, como é que a gente faz gestão dos stakeholders. Pode parecer uma coisa não muito intuitiva, mas a gente precisa fazer gestão dos stakeholders para que o projeto seja bem sucedido. Isso aqui é tão importante, gente, a parte de stakeholders, que nas versões anteriores do PMBOK não eram 10 áreas de conhecimento, eram 9, e aí eles criaram uma área de conhecimento a mais só para falar de stakeholders, tanto que é de tão importante que isso é para a execução do projeto. Resto do projeto. Aqui tem só alguns quiz para vocês exercitarem durante a aula, né? Então, isso aqui, geralmente na aula eu paro e pergunto para vocês, mas como a gente está fazendo uma apresentação aqui online, eu não vou perguntar, vocês podem responder para vocês mesmos. E aí vamos falar um pouquinho também sobre ambiente. Projetos não são coisas isoladas, geralmente eles são executados em algum ambiente, tá? E esse ambiente ele pode influenciar positivamente ou negativamente nos projetos, tá? Então, alguns fatores de influência, fatores ambientais da empresa, internos e externos, ativos de processos organizacionais, que incluem ali processos, políticas e procedimentos e base de conhecimento corporativo. Olha só, a gente não tem como fugir dessas coisas. Tá? Então, se chega numa empresa, ela tem um ambiente dela. Ativo de processo organizacional é o conhecimento que já existe na empresa. Por exemplo, a empresa tem os processos, ela tem a forma dela de trabalhar, ela tem os procedimentos, então não tem como escapar. Tá? Ela tem a base de conhecimento. Como é que a gente se adapta a esse tipo de coisa? Né? Aí vamos falar um pouquinho de cada um. Exemplos aí de fatores ambientais internos da empresa. Cultura, estrutura, governança organizacional,
distribuição geográfica dos recursos, se é tudo no mesmo lugar. Hoje em dia, a gente está todo mundo remoto, né? Então, isso aqui, vocês já devem ter reparado que faz diferença no trabalho. Infraestrutura, se tem infraestrutura, a infraestrutura é boa, ruim, o que tem disponível, a gente se vira com o que tem, né? Software, eu tenho o Microsoft Project, ou eu tenho só o Open Project, ou não tenho nada, ou tenho uma ferramenta que me ajuda a fazer gestão com Scrum. Isso aqui é apoio, né? Disponibilidade de recursos, quais são os recursos que tem para o projeto, como é que esses recursos são distribuídos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, organização matricial das empresas, capacidade dos funcionários, a empresa só tem estagiário, ou então a empresa tem muita gente sênior. Isso tudo influencia no projeto. E isso é transversal, tá? Então, assim, não adianta a gente querer falar disso aqui para cada área de conhecimento, ou para cada grupo de processo. É uma coisa geral e impacta em tudo. Então, por isso que a gente vê antes. Fatores externos, né? Condições de mercado, influências de questões sociais e culturais. Tá? Imagina, estou num mercado altamente competitivo. Então, mercados que exigem lançamento de produtos anualmente. Tá? Isso tudo vai impactando a forma com que você vai organizar o seu projeto. Questões sociais e culturais. Hoje em dia, isso aqui está cada vez mais importante, né? A gente ter diversidade, a gente respeitar questões sociais das empresas. A gente tem certas culturas que têm hábitos que, às vezes, precisam interromper, não projetos, né? Mas reuniões e até eventos para que as pessoas possam atender às suas culturas. Então, digamos, tem certas culturas que o cara tem que, sei lá, rezar num determinado horário. Isso tudo tem que ser respeitado. Tá? Restrições legais, então, setores. Existem setores que são regulamentados e tem que seguir um monte de regras. Por exemplo, setor bancário, setor farmacêutico. Tudo isso tem um monte de regras que precisam ser seguidas e não é uma coisa opcional, tá? Então, isso aqui são fatores ambientais externos. Benchmarks comerciais ou acadêmicos. Se você tem algum benchmark, ou seja, uma medição de mercado que te dá um baseline ali sobre quanto tempo é para executar, por exemplo, quanto tempo é para construir cada andar de um prédio. Você tem um benchmark, você não vai conseguir fugir muito do benchmark, tá? Então, assim, você tem que acabar por questões de competitividade respeitando esses benchmarks. Padrões governamentais ou setoriais e assim vai. Considerações financeiras, câmbio, taxa de juros, inflação, elementos ambientais físicos, etc. Ambientais físicos, os exemplos que eu gosto de dar vai fazer projeto no Rio de Janeiro em fevereiro, tá? Um calor de 40 graus lá fora. É um ambiental físico, né? Aí você obriga todo mundo a trabalhar de terno e gravata e o cara, quando sai para o almoço, ele volta pingando de suor, né? Porque não aguenta. Então, assim, isso aqui pode ter impacto se não for levado em consideração. Tá? Então, alguns exemplos aí de fatores externos. Além disso, existem alguns conceitos relacionados com certas entidades, tá? Então, existe uma entidade chamada PMO, ou Project Management Office, tá? O Escritório de Gerenciamento de Projetos. Esse escritório, ele não é uma pessoa, tá? Assim, a gente costuma chamar quem trabalha no PMO de PMO, tá? Mas isso não é uma pessoa, é um escritório que é uma parte da organização que vai centralizar ali o gerenciamento de projetos e vai tentar ajudar aí na empresa a gerir os projetos. Você tem 3 papéis fundamentais em relação ao PMO. Tem um papel de suporte, quando ele vai executar um dos 3, tá? Assim, não dá para ele ser os 3. Geralmente, se ele assumir 2, fica confuso o papel dele. O mais interessante é quando ele faz uma das funções. Ou ele fornece as políticas, metodologias e modelo para gestão, ou seja, ele só diz como é que é a gestão de projeto naquela empresa. Gerir projeto aqui é assim, toma esse guia e vai gerir o projeto. Isso é dar suporte. Ele não faz as outras coisas que estão aqui embaixo. Ele não dá controle. Fornece apoio, orientação e exige conformidade.
tá? Ou seja, ó, eu estou te dando aqui um guia, eu estou te orientando aqui como gerir projeto, mas eu vou te cobrar depois, tá? Se você não estiver gerenciando o projeto desse jeitinho aqui, você será cobrado, tá? Então, assim, a função de controle do PMO é sobre os gestores de projeto, o gerente de projeto. Então, ele vai lá ver se o gerente de projeto está gerindo o projeto como deveria, tá? E existe um terceiro papel, que é o diretivo, onde ele fornece os gerentes de projetos para diferentes projetos, sendo responsável pelo resultado. Então, é assim, eu estou na empresa e eu preciso executar um projeto. Eu peço para o PMO, para o escritório de projetos, um gestor de projeto. Aquele gestor de projeto está alocado no PMO, ele será fornecido para a área da empresa que precisa para gerir um projeto daquela área. Ou seja, os gerentes de projetos alocados ali no PMO serão responsáveis pelos projetos. Tá. Cada empresa trabalha de uma forma diferente, tá? Tem suas vantagens e desvantagens cada uma delas. O importante é reconhecer o papel do PMO na empresa e ver quais são os seus limites, né? Porque não adianta a gente ter aqui um PMO que o papel institucional dele é dar suporte e a gente querer que ele forneça os gerentes. Isso não vai dar certo. Tá? Algumas coisas que eu já falei aqui, né? Tem outras que eu não falei. É necessário comprometimento da administração executiva com o PMO, porque senão o PMO ele tem um papel que fica deteriorado. Imagina o seguinte, a gente fornece apoio e orientação, exige conformidade. Então, é comum que o PMO reporte para a diretoria da empresa. Então, os diretores da empresa querem saber como estão os projetos da empresa. Eles pedem para que o escritório de projetos verifique como está o andamento dos projetos e faça, por exemplo, status report para eles. E que muitas vezes os diretores pedem de volta ações nos projetos. Então, digamos que você não tem, por exemplo, um comprometimento da administração executiva com o PMO. O PMO ele reporta as ações, mas ele não tem autoridade sobre os gerentes de projeto, digamos. Ele tem um papel de suporte, mas se ele tentar cobrar alguma coisa dos gerentes de projeto, pode ser que ele não consiga se a administração executiva não comprar essa briga, se ela não estiver junto ali para o momento que houver uma divergência, ela interceder em favor do escritório de projetos. Tá? Então, por isso que, se você não tiver um comprometimento da administração executiva, não adianta você montar um PMO que não tem, por exemplo, dentro do papel dele, autoridade para agir. Mesmo no de suporte, tá, gente? Imagina, eu distribuo as políticas, mas o PMO não pode fazer as políticas. Então, do que adianta esse PMO? Tá? E, assim, é claro que se você está montando um escritório de projeto, é bom que esse escritório de projeto tenha conhecimento técnico sobre gestão de projetos. Espera-se que as pessoas alocadas no escritório de projetos sejam as mais bem capacitadas nas técnicas de gestão, tá? Porque elas vão ser as pessoas que vão, muitas vezes, tomar conta dos gerentes de projeto. E aí, se elas não souberem o que elas estão fazendo, dificilmente elas vão conseguir tomar conta de gerentes de projeto. Tá? Então, assim, o conhecimento técnico aqui é fundamental. Ó, nesse curso, vocês vão atuar como gerentes de projeto. Tá? E eu, em algumas situações, vou atuar como escritório de projetos, porque vocês estarão gerindo projetos e eu vou estar verificando se vocês estão seguindo as metodologias corretas, tá? E dando apoio para vocês. Então, assim, eu vou fazer, muitas vezes, o papel de controle aqui, tá? Em cima dos gestores de projeto.
E eu nem diria assim que diretivo, né, porque eu forneço os gerentes de projeto, eu forneço são os alunos dessas disciplinas, vão acabar gerindo projetos que envolvem outras disciplinas, mas eu não vou fornecer para outras disciplinas, tá? Então seria no máximo de controle. Falar um pouco da estrutura organizacional, a forma com que a empresa é organizada influencia na execução do projeto. Influencia diretamente na comunicação e na obtenção dos recursos, tá? Olha só, a gente tem aqui as estruturas mais comuns em termos de nível de autoridade do gerente, tá? Então, a gente vai passar por cada uma delas, funcional, matricial e por projeto. Como é que é a estrutura funcional? Mais comum da gente encontrar nas empresas. As empresas são organizadas por áreas e áreas funcionais. Então, tem contabilidade, marketing, fabricação, etc. E as pessoas são alocadas nessas áreas, tá? Então, por exemplo, contratou fulaninho. Fulaninho é alocado no marketing. O fulaninho é alocado no TI. Ou o fulaninho é alocado na contabilidade. Ser alocado significa que a autoridade ali, a pessoa de autoridade, seu chefe funcional, né, pessoa a qual você responde, ela está naquele setor. Isso faz com que a organização ela funcione aí por departamento, tá? Ou seja, um conceito de coisa fechada, caixa, concha, silo, o que você quiser chamar. Então, assim, se você tiver um projeto que funciona só naquele departamento, o projeto é da área de marketing, trabalha só com pessoas da área de marketing. A coisa funciona bem, porque qualquer conflito, qualquer troca de informação, alocação de recurso, vai ser tratado diretamente com o responsável da área, tá? E não sai daquela área. Se você precisar de um outro departamento, aí já começa a complicar, porque você vai ter que pedir para o chefe do outro departamento. Então, agora a gente tem um projeto que trabalha com marketing e TI. A gente vai precisar dos dois, tá? E aí? A alocação de recursos, o cara tem... O pessoal do TI tem um chefe, o pessoal do marketing tem outro chefe. E tem um gerente de projeto que as pessoas não se reportam, assim, não são... O gerente de projeto não é chefe de ninguém. E aí, como é que funciona, né? Além disso, né, o cara pode ter trabalho operacional, trabalho normal ali, do dia a dia, que não está alocado em projeto. Eu faço atendimento de público, chegou um chamado para mim, eu atendo, mas eu tenho um trabalho de projeto também. Então, o recurso não está 100% alocado. Isso aqui é complicado para o gerente de projeto trabalhar com isso, porque sempre que ele precisar alocar um recurso, ele tem que pedir para o chefe do departamento, o chefe funcional, tá? Isso influencia como é que a estrutura do projeto vai trabalhar, tá? Porque vai ter uma série de comunicações com os chefes dos recursos. Segunda forma, a gente tem organização por projeto, tá? A empresa é toda organizada por projeto. O gerente do projeto tem um controle sobre os projetos, o pessoal designado é subordinado ao gerente do projeto. O chefe é o gerente do projeto. Ao término do projeto, o pessoal é designado para outro projeto ou vai procurar outra empresa para trabalhar. Ou seja, ou tem projeto ou você não tem trabalho. Isso aqui é uma organização comum em consultoria, tá? Então, as empresas de consultoria costumam ter essa organização. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Para a gestão de projetos, esse é o melhor cenário, porque o gestor de projetos ele tem poder total sobre os recursos, tá? Então, é muito mais fácil dele trabalhar. Para as pessoas alocadas nos projetos, causa uma certa insegurança, tá? O projeto acabou, eu não sei se tem um outro projeto para mim ou se eu vou ser mandado embora.
Se eu não tiver um outro projeto para mim, por exemplo, consultorias grandes, costumam ter muitos projetos e aí as pessoas são realocadas em outros projetos. Mas consultorias pequenas, se não tiver outro projeto, um abraço. E existe estrutura matricial que visa maximizar os pontos fortes e fracos aí maximizar os pontos fortes, né, da organização funcional por projeto. Você tem dois chefes, tá? Você tem o gerente de projeto e tem o gerente funcional. A comunicação vai com os dois. Você tem que fazer o trabalho do departamento e tem o trabalho normal para fazer também. Essa organização matricial, ela também é comum de ser encontrada e a gente pode ter 3 formas de organização nelas. Matricial forte, quando o poder é do gerente de projeto. Você tem 2 chefes, né? 2 chefes tem aquele ditado que a gente conhece que cachorro com 2 donos morre de fome. Que é o seguinte, alguém tem que botar a comida pro cachorro. Se deixa que eu deixo, o bicho fica sem comer e não morre. Mesma coisa com 2 chefes. Tá? Quem é que vai decidir? Quando tem assim, tem que ter uma decisão. Quem é que decide? Tá? Então, forte, poder do gerente de projeto. Se tiver algum conflito, tiver alguma coisa que um impasse, quem decide é o gerente do projeto. Fraca, o gerente funcional que decide. Equilibrada, o cara tem que ter um meio termo entre ambos. Esse meio termo, ele pode ser conseguido através de separação de decisões. Se a decisão ela é só do projeto, não envolve os recursos, é do gerente do projeto. Se a decisão é dos recursos, então é o gerente funcional que decide. Isso é uma forma de organizar uma matricial equilibrada, ou você pode ter que precisar de consenso aqui. Precisar de consenso, aí as discussões aqui que vão fazer as decisões. Tá? Então, mais uma forma de organização. Como é que fica o papel do gerente do projeto nessas organizações? Matricial fraca, a função do gerente do projeto se assemelha a um expedidor de projetos. Esse termo aparece aí até, inclusive, em provas do PMI. Atua como um assistente ou coordenador de comunicações. O cara só é o garoto de recado. Ele não decide nada, ele só comunica. Assim, vocês no curso aí que vocês estão fazendo de gestão de projetos aqui comigo, no trabalho, vocês muitas vezes vão acabar atuando aqui como expedidor. Por quê? Porque vocês não têm autoridade sobre os recursos. Então, assim, os recursos são os outros alunos. E vocês não têm autoridade de impor nada aos outros alunos. Tá? Eu, como professor das outras disciplinas, eu tenho. Tá? Eu posso cobrar, passar trabalho e cobrar depois. Tá? Isso não tem problema. Então, é como se eu fosse o gerente funcional. Tá? Mas vocês não têm autoridade sobre os recursos. Então, muitas vezes, vocês vão trabalhar como expedidor de projetos. Tem um outro papel aqui, que é coordenador de projeto, semelhante ao expedidor, mas tem algum poder para tomar decisão, tem alguma autoridade. É subordinado a um gerente de nível mais alto. Digamos o seguinte, se vocês tiverem uma relação boa com os outros alunos, vocês vão conseguir ter um papel que se assemelha à coordenação de projetos. Então, digamos, vocês têm que estabelecer lá um cronograma junto com os alunos. Vocês vão conversar com eles e tentar tomar a decisão em conjunto. Mas vocês não têm um poder assim de imposição. Então, vocês vão ter que ter um jogo de cintura, porque se vocês conversarem e conseguirem se entender, eu não preciso me meter em nada. Vocês vão decidir junto com os alunos. Eu vou fazer um papel que é um PMO ali de controle, vou ver se vocês estão fazendo as coisas certas, vou cobrar vocês que façam as coisas certas, mas eu não preciso intervir se não houver conflito. Tá? Se houver conflito,
aí eu vou acabar intervindo e o papel de vocês vai girar mais do expedidor de projeto, em torno do expedidor e não do coordenador, porque vocês não vão, se vocês não conseguirem o consenso com os alunos, isso aqui não vai ser possível. Tá? Tem atividade aí para vocês, identificar vantagens e desvantagens das 3 estruturas. Eu vou pulando, assim, porque é aula de revisão, a gente já fez isso lá, e vocês podem fazer isso aí por fora, não preciso fazer no vídeo. Falar um pouquinho de programa e portfólio. O que é um programa? Conjunto de projetos relacionados. O gerenciamento é coordenado porque os projetos são relacionados, tá? Ou seja, a gente tem gestão de programa, tá? Conjunto de projetos são geridos juntos. Por que a gente faz gestão de programa, né? Porque a gestão coordenada ali, ela pode reduzir os riscos, tá? Porque os projetos são relacionados, gerar economia de escala, por exemplo, compartilhando recursos, relacionando os cronogramas que vocês têm, melhorar o gerenciamento, porque esses projetos são relacionados, tá? Se agrega valor gerir esses projetos juntos, você pode fazer gestão de um programa. Já o portfólio também é um conjunto de projetos, tá? Mas o relacionamento desses projetos ele é uma coisa de mais alto nível, tá? É para você atingir um objetivo estratégico da empresa. Geralmente as empresas elas listam o portfólio de projetos delas ou apresentam os portfólios de projetos para os diretores da empresa, porque os diretores eles têm interesse, tá, em saber como estão esses projetos. E, assim, os projetos juntos, eles têm um objetivo estratégico da empresa. Tá? Então, eles querem ver se esse objetivo vai ser atingido, né? Tá? É diferente, tá? Gerir portfólio e gerir programas são coisas diferentes. Você pode ter aqui o gestor de um programa, geralmente é designado lá um gerente de projeto sênior, que é o gestor daquele programa. E aí vão ter vários projetos dentro e esses gestores de projeto dentro geralmente são subordinados ao gestor do programa. Já o portfólio não, o portfólio costuma ser responsabilidade do PMO, tá? O PMO que acaba organizando o portfólio e apresentando o portfólio para os diretores da empresa. Aqui só 2 exemplos para vocês entenderem a diferença de programa e portfólio. Diversos projetos, um exemplo, né? Diversos projetos coordenados para substituir uma plataforma tecnológica em uma empresa. Vou trocar de Windows para Linux. Isso pode ser encarado como um programa, porque você vai ter vários projetos que são relacionados de alguma forma e que gerir eles juntos te traz uma vantagem. Então, substituição e desenvolvimento dos sistemas de informação, instalação das plataformas nas máquinas, avaliação do software instalado e substituição por open source. Repara que esses projetos aqui, eles podem ter relações temporais aqui entre eles, né? Então, assim, isso aqui está caracterizando bem um programa, essa relação da execução do projeto mesmo. Tá? E portfólio não, já é uma coisa mais ampla. Ó. Diversos sistemas sendo desenvolvidos para atingir o objetivo estratégico de reduzir o custo de operação da empresa. Folha de pagamento, estoque, logística, operações. São projetos distintos, mas eles têm um objetivo de redução de custo. Tá? Qual é a relação desses projetos? Todos eles têm um objetivo estratégico de redução de custo. Mas eu tenho um objetivo forte aqui, eu tenho uma relação forte entre eles, de um depender do outro, ter atividades que podem ser geridas juntos? Não. Tá? Então, isso aqui é um portfólio. Consegue imaginar em mais exemplos? Seguindo em frente. Mais conceitos, tá? Partes interessadas. São as pessoas ou organizações cujo interesse pode sofrer impacto positivo ou negativo com o projeto. Qualquer um que seja qualquer impacto, tá? Qualquer pessoa que possa ser impactada. Então, isso encara assim, tem muita gente que pode ser stakeholder do projeto.
Tá? Então, tem alguns exemplos aqui típicos que são stakeholders. A organização executora do projeto, a equipe do projeto, o escritório de projetos, o gerente do portfólio, o gerente do programa, gerente funcional, gerente de operação, fornecedores, os próprios usuários, se for um software, os usuários que vão usar o software depois são stakeholders. Então, assim vai, tá? E aí a pergunta é o seguinte, né? Como é que você trata essas partes interessadas? Então, assim, os gerentes de projetos têm responsabilidades sobre as partes interessadas. Tá? Por exemplo, mantê-los informados, solicitar suas opiniões, trabalhar para satisfazer as necessidades e expectativas. Tá? Tudo isso aqui, se não for atendido, tá, pode causar problemas seríssimos no projeto. Então, imagina que você tem um stakeholder lá, importantíssimo, o diretor da empresa. Aí a área dele não foi consultada, nem pediram opinião lá do diretor de marketing sobre um projeto que envolve marketing. E aí ele pode ficar chateado com isso e trabalhar para gongar o projeto, né, para fazer o projeto falhar. Então, assim, a ação negativa de um stakeholder desse pode simplesmente cancelar um projeto. Por isso da importância dessa área de partes interessadas sobre a gestão do projeto. Tá? O gerente do projeto ele é o principal responsável pelas ações em relação às partes interessadas. Tá? Trocar informações com as partes interessadas, conversar com elas, tá? Fazer toda uma política com as partes interessadas. Tá? E também trabalhar duro aí para satisfazer as necessidades e expectativas delas. Mais à frente, a gente tem uma área de conhecimento só para falar de partes interessadas. Tá? Agora, falando um pouquinho do papel do gerente de projeto, isso aqui é o que o PMI coloca para a gente. Tá? Então, assim, o PMI ele vai dar muitas responsabilidades para o gerente de projeto. Então, ele vai falar que ele é responsável por uma montanha de coisas. Então, você vai ver que o gerente de projetos para o PMI ele tem que ser basicamente um super-humano, tá? Para conseguir fazer todas essas coisas. Na prática, você também precisa fazer todas elas. Agora, talvez nem todas com a mesma importância, tá? Dependendo do projeto. Então, vamos lá. É a pessoa responsável por liderar a equipe, tá? Para alcançar os objetivos do projeto. Essa palavra aqui é importantíssima, tá, gente? A gente vai ver várias questões relacionadas com liderança. A liderança é fundamental para que a equipe colabore para que o projeto funcione. Tá? Os projetos são feitos de pessoas e as pessoas elas trabalham bem quando elas estão satisfeitas e trabalham mal quando elas estão insatisfeitas. E aí a questão da liderança ela envolve você conseguir trabalhar bem com pessoas, tá? Fazer com que elas atinjam os objetivos. A gente vai estudar um pouquinho de liderança e a gente vai falar isso, principalmente quando a gente falar da parte de recursos, tá? Comunicação, onde envolve essa parte de liderança de forma forte. Equilibra as restrições que atuam sobre o projeto com os recursos disponíveis. Tem projeto para fazer, só tem esses recursos. Quem é que vai negociar os recursos? Né? O gerente do projeto. Efetua comunicações com as partes interessadas, já falei isso aí. Equilibra metas conflitantes com as partes interessadas, vai fazer lá toda uma política com as partes interessadas. Realiza tarefas técnicas de gerenciamento do projeto, planejamento. A gente vai ver várias tarefas técnicas aqui que vocês vão ter que realizar. Ele tem basicamente a responsabilidade de fazer o projeto dar certo, tá? Atuando em tudo que for necessário para que o projeto dê certo. Isso não quer dizer que o gerente do projeto execute o trabalho do projeto, tá? Ele atua no nível de gestão. Não quer dizer que o gerente do projeto, o projeto está dando errado, o gerente do projeto vai sentar ali e vai programar, digamos, desenvolvimento de software.
Pode ser até que algum gerente do projeto seja capaz e queira, num determinado momento, ajudar, mas não é esse o papel dele, tá? O papel dele é fazer gestão. O papel dele não é ser recurso de execução do projeto. Tá? Então, ele atua num nível de comunicação, articulação, liderança, tá? Nesse nível, e não no nível de execução. Para que o gerente do projeto consiga fazer isso, ele tem um conjunto de competências, né? Competência é um conjunto aí de conhecimentos, habilidades, comportamentos ou atitudes, tá? Necessários para você fazer alguma coisa de forma eficiente e eficaz, tá? Então, assim, as principais competências, você for ver lá no PMI, eles têm um triângulo de competências do gerenciamento de projetos. O triângulo tem os 3 lados aqui, né? É gerenciamento técnico do projeto, conhecer a técnica, tá? Isso a gente vai estudar a fundo aqui na disciplina, que é quais são as técnicas de gestão, como é que eu aplico elas, tá? Então, eu tenho que saber as técnicas. Tá? Liderança, que é orientar, motivar, dirigir a equipe para a execução e atingir suas metas. Cara, assim, gerenciamento de projetos é trabalhar com pessoas. Se você não consegue trabalhar com pessoas, você não consegue gerir um projeto. Basicamente isso. Então, não adianta saber as técnicas. Se você não consegue se comunicar bem, se você não consegue liderar uma equipe, fazer as pessoas chegarem em consenso, motivar as pessoas para fazer as coisas, você dificilmente vai conseguir executar um projeto com eficácia e eficiência, o que é fundamental para a gente ter sucesso no projeto, visto que a gente tem recursos limitados. Tá? Se a gente tiver um projeto com recursos infinitos, eu não tenho problema de botar mais pessoa, eu não tenho problema de prazo, eu não tenho problema de custo, que é uma situação surreal. Se você tivesse isso, você não precisaria de liderança, porque você joga mais recurso e as coisas vão indo. Eu jogo mais tempo e as coisas vão indo, mas não é o caso. Tá? Então, a gente tem que ter eficácia e eficiência, e para ter eficácia e eficiência, você precisa orientar, motivar e dirigir uma equipe. Tá? Você precisa conseguir fazer isso. E como é que vocês ficam aí no curso, né? Assim, a gente está num curso de ciência da computação. Essa aula é para um curso de ciência da computação. Num curso de ciência da computação, vocês têm pouquíssimas disciplinas que trabalham aspectos como, por exemplo, liderança. Tá? Aspectos que são chamados aspectos humanos, né? Ou soft skills. Tá? Então, assim, talvez, dependendo do período que você está aí, esse seja um primeiro contato com uma disciplina que vai te exigir isso. Não sei se tiveram outras disciplinas. Tá? Mas o teu papel aqui a gente vai aprender alguns soft skills aqui de liderança e eu vou pedir para vocês aplicarem na prática, porque vão ter outras pessoas envolvidas. E o mais normal de acontecer nos projetos é que haja conflito, é que as pessoas não sigam as orientações de gestão do projeto, é que as comunicações não funcionem. Isso tudo, muitas vezes, por conta de falta de liderança. Tá? E aí eu vou vendo como é que eu vou orientando vocês durante a disciplina e vou tentando ajudar. E no final das contas, se as coisas derem errado, vocês acabam sendo, e se o motivo for esse mesmo, falta de liderança ou falhas de liderança, aí vocês vão acabar sendo penalizados no projeto, tá? No projeto do curso. Então, isso aqui é importante. Se eu não me engano, eu passei lá como trabalho no primeira aula presencial, lá, preenchimento de um formulário de liderança. Não sei se vocês fizeram, tá? Mas se não fizeram, seria interessante fazer, e eu posso deixar lá, assim, não vou passar essa semana, porque essa semana não tem trabalho, as pessoas não estão inscritas na disciplina, eu não posso cobrar nada essa semana. Mas na próxima eu já vou começar a passar para vocês começarem a preencher isso aí e vou cobrar a entrega. Tá? Então, se vocês não fizeram naquela época lá, é bom a gente fazer. Além da liderança, a gente tem gerenciamento estratégico de negócios, como uma competência fundamental do gerente do projeto.
Por que isso aqui, né? O gerente do projeto ele tem que conhecer do negócio. E muitas vezes o projeto ele vai estar cheio de aspectos do negócio. Tá? Então, digamos, projeto no setor bancário. Cara, se o cara ele está no setor bancário, vai fazer um projeto lá de, sei lá, risco de crédito, e ele não sabe o que é risco de crédito, vai ser difícil, hein? Não sabe os aspectos técnicos. Como é que ele vai conversar com as pessoas? Como é que ele vai definir escopo? Como é que ele vai medir o risco do projeto? Ele não sabe o que ele está fazendo. Assim, isso é um dos problemas mais sérios quando a gente tem o gestor de projeto genérico. Tá? Então, imagina o seguinte, estou numa empresa de software, a empresa de software contratou um gerente de projeto que não é da área de software. Ele sabe gerir um projeto, mas ele não entende nada de software. O que vai acontecer? Ele vai ter que toda hora perguntar para um líder técnico os aspectos técnicos do software. E muitas vezes ele vai ficar vendido porque ele não consegue ter o conhecimento técnico para decidir as coisas, ou para saber se, por exemplo, os funcionários estão enrolando ele. Então o cara fala assim, vamos fazer estimativa aqui de desenvolvimento de, sei lá, um cadastro básico. Vamos fazer um CRUD aqui. Cara, não costuma, se não tiver nenhum aspecto excepcional nesse cadastro básico, não costuma ser uma coisa complicada. Então, assim, vamos estimar o tempo. Beleza. Os caras sabem que o gerente do projeto não tem conhecimento técnico. Talvez, por outros projetos, ele saiba mais ou menos quanto que aquilo demora, mas se for um primeiro projeto, os desenvolvedores, se eles falarem, não, vai levar 3 meses para fazer, o cara vai entrar pelo cano, vai acreditar e vai entrar pelo cano. Então, assim, isso é complicado. Então, assim, tem que ter um conhecimento de negócio para que a coisa seja eficaz e eficiente também. Dá para gerenciar com pouco conhecimento estratégico de negócio? Pô, eu sei a técnica, sei liderança, se eu tiver um líder técnico que eu consiga o conhecimento com ele e que seja uma pessoa confiável, dá para fazer. Mas ainda é mais difícil do que se o gerente de projeto tiver o conhecimento aqui. Tá? Então, assim, imagina, eu sou certificado PMP, tenho conhecimento técnico, já liderei projetos até dizer chega, tenho liderança. Será que eu vou conseguir gerenciar um projeto de construção de um prédio? Cara, eu posso até conseguir, mas eu vou precisar do engenheiro civil do meu lado o tempo inteiro. Porque eu vou precisar consultar ele toda hora. Então, esse que é a questão aqui do gerenciamento estratégico, tá? O cara tem que ter conhecimento do negócio, não tem jeito. Falando um pouquinho das habilidades, ó. Habilidades também são soft skills, né? O que são habilidades, né? É a capacidade de você aplicar aquele conhecimento de forma prática. Então, digamos, só para exagerar um pouquinho, você vai lá tocar um instrumento musical, não adianta você saber ler uma partitura que você sabe tocar um instrumento. Não é assim que funciona. Você tem que ter prática. Tá? Você tem que conseguir executar aquilo ali. Mesma coisa com o gestor de projeto. Não adianta você achar que, porque leu o PMBOK, você sabe gerir um projeto. Você tem que aplicar na prática e ver como é que aquilo ali funciona e executar aquilo conseguir executar aquilo com eficiência. Tá? Então, assim, o que o gestor de projeto precisa ter, né? Entre as habilidades, algumas delas, né? Ter capacidade de se concentrar nos elementos críticos para o gerenciamento do projeto. O gerente de projeto ele costuma estar atolado com um monte de coisa sempre, principalmente com as comunicações dos projetos. Então, assim, se você não tiver foco para filtrar as coisas, você acaba se perdendo, tá? Ter os artefatos certos sempre prontamente disponíveis, entre eles fatores essenciais para o sucesso, cronograma, relatórios financeiros. Por que isso aqui, né? Porque o ambiente típico de gerenciamento de projeto é você ter um gestor, você ter o gerente do projeto e você ter um diretor
ou alguém que seja superior ali, o gerente, pedindo informação na hora que ele quer. Então, é tipo, me dá o cronograma. O cronograma não está pronto ali, vou preparar ainda. Então, isso aí vai pegar mal pra caramba, tá? Então, ter as informações disponíveis, atualizadas, é essencial, né? Adaptação para ferramentas técnicas e métodos, tá? Cada empresa tem sua realidade. Dedicar um tempo para planejar com atenção, estabelecer prioridades, tá? Isso aqui exige um esforço significativo, fazer um planejamento bem feito, tá? Gerenciar os elementos do projeto, incluindo cronograma, custo, recurso e assim vai. Esse aqui era o gerenciamento técnico, né? Habilidades envolvidas no gerenciamento estratégico de negócios. E conhecer o negócio da empresa, né, gente? Estratégia, missão, metas e objetivos, produtos, serviços, operações, assim vai. Isso você tem que conhecer para tomar as decisões alinhadas com a estratégia da empresa. Se você não sabe isso aqui, como é que você vai tomar decisão alinhada com, por exemplo, a missão da empresa, a estratégia da empresa? Não vai conseguir, né? Conhecer lá os fatores estratégicos de negócio, tá? Por exemplo, aqui tem só alguns, né? Riscos e problemas do mercado, implicações financeiras, análise de custo, valor de negócio. E assim vai, tá? Entendendo o negócio mesmo para você poder tomar decisão corretamente. E habilidade de liderança, a gente tem um monte, né? Aqui é o soft skill total, né? Não fica chocado, não, porque às vezes o PMI ele dá aquela forçada de barra que o gerente de projeto ele tem que ser um cara incrível, assim. Ele tem que ser tudo excelente para poder gerir um projeto, porque é a situação ideal. Então, muitas vezes, a gente não consegue atingir isso tudo e ainda consegue fazer um bom trabalho, tá? Então, não se sinta tão pressionado assim. Por exemplo, ser visionário, ajudar a descrever o produto, meta, objetivo do projeto e explicá-lo para as outras pessoas. O cara tem que ser aquele vendedor do projeto, ser otimista e positivo. Assim, dentro do ambiente de gestão de projeto, o cara que não vou dizer, o pessimista, ele traz algumas coisas que a crítica ela costuma ser positiva, mas se você tiver crítica toda hora, isso costuma destruir valor em vez de criar valor, tá? Porque começa a desmotivar as pessoas. Então, o gerente do projeto ele precisa ser otimista e positivo para motivar as pessoas, para tornar as pessoas, incentivá-las a fazer o trabalho do projeto. Se ele chegar no gerir o projeto já achando que o projeto não vai dar certo, provavelmente as pessoas vão acreditar que não vai dar certo e provavelmente o projeto não vai dar certo, tá? Então, assim, se o gerente não está otimista e positivo em relação ao projeto, pode ser uma realidade, às vezes o projeto está indo mal e precisa ser mudado, as coisas talvez não deem certo, ou as pessoas não fiquem motivadas o suficiente. Ele precisa ser colaborativo, saber trabalhar com outras pessoas, gerenciar relacionamentos e conflitos, tá? Toda hora tem conflito, saber se comunicar, ter uma conduta de respeito, isso é essencial, ser cortês, amigável, gentil, honesto, confiável, leal e ético. É tudo isso, gente. Demonstração de integridade, sensibilidade cultural, tá? Coragem, muitas vezes, para tomar decisões importantes, capacidade de solucionar problemas e tomar de decisão. Reconhecer o trabalho dos outros quando devido, né? Nada pior do que aquele tapinha nas costas e falar, não fez mais que obrigação, tá? O gerente do projeto não pode ter esse tipo de atitude, né? O cara fez um trabalho bem feito, ele tem que ser reconhecido. Ser um aprendiz orientado a resultado e a ação, ou seja, você está aberto a conhecimentos novos e focar no resultado, hein? E na ação real. Tem algumas pesquisas que mostram que, além disso, você tem que ter foco nas coisas importantes. Isso a gente já falou umas 3 vezes. Ter uma visão holística e sistema do projeto. Ser capaz de aplicar raciocínio crítico para tomar decisão.
ser capaz de construir equipes eficientes, orientada a serviço, e assim vai. Ainda tem que ter humor, né? Pô, o cara tem que ser bom mesmo. É fácil ser gerente de projeto? Não, não é fácil. Tanto não é fácil que é difícil das pessoas conseguirem um cargo, né? E geralmente é um cargo sênior. Então, para as pessoas chegarem a gerente de projeto, elas têm que se provar muitas vezes no mercado, sendo capaz de executar projetos aí com habilidade e para muitas vezes se tornar líder do projeto para depois se tornar gerente do projeto. Então, assim, é difícil, tá? Tem muita coisa e, assim, essas coisas são importantes mesmo. Agora, a notícia boa é que as competências podem ser desenvolvidas, apesar de algumas pessoas terem uma predisposição melhor, né, para desenvolver certas competências, né? Tem gente que naturalmente faz essas coisas, tem capacidade de liderança sem precisar de treinamento nenhum. Então, vai ser muito mais fácil para essas pessoas gerir projetos do que para outras que têm uma certa dificuldade em ter essas atitudes, tá? Nada que não possa ser mudado se a pessoa tiver interesse e disposição para mudar, né? Tem atividade para vocês. Essa atividade eu passei lá antes da pandemia, né? Responder um questionário de identificação do perfil de liderança. Eu não vou cobrar essa semana, já falei, mas na semana que vem eu vou cobrar que vocês preencham, tá? Então, assim, se você quiser, já vai preenchendo. O conteúdo dessa aula foi a referência, a gente tem o guia do PMBOK 6ª edição e o livro aí da Rita Mucati, que é um clássico aí para preparatório de exame do PMP.